Olá, bem-vindos à nossa terceira aula de reforço em redação para o Enem. Nesta terceira aula, além de analisar uma redação nota 1000, nós vamos fazer uma breve análise do que também não se deve fazer numa redação de Enem. Eu achei esse texto na internet e vou ler para você só o primeiro parágrafo e o último também, para a gente ter uma ideia. O tema dessa redação que eu achei na internet é Preservação da Amazônia, problema brasileiro ou internacional? E a pessoa fez uma redação com o título A Amazônia é Nossa e começou o texto assim. Foi-se o tempo em que os gringos chegavam aqui e levavam para si madeira e minério. Aqui não é mais terra de índio, e estrangeiro algum com ladainha furada vai pôr a mão naquilo que nos pertence. Isso não se pode fazer, tá bom? Vamos ler o último parágrafo, depois a gente conversa sobre o texto. São as nossas florestas que estão em pé, não as da Europa. Logo, não é difícil saber quem entende mais de preservação ambiental. A Amazônia é nossa. Fique você, Macron, com o que sobrou da Catedral de Notre Dame. Olha, o primeiro erro dessa redação é a escolha que o autor fez por um vocabulário mais informal. O que os avaliadores do Enem esperam é um texto dissertativo, argumentativo, formal. Vocês perceberam quantas expressões, palavras informais o autor utilizou? Só isso já seria motivo para levar nota 0. O texto é até bem escrito, tem coesão e coerência, mas ele contraria uma competência básica. O MEC tem 5 critérios de pontuação das redações do Enem, são as 5 competências. Primeira competência, demonstrar domínio da norma culta da língua escrita. Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais de um texto dissertativo argumentativo. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, o seu ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação e elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. Estas são as 5 competências que o Enem vai exigir de você na elaboração da sua redação. Então, vocês acham adequada uma redação que já começa com expressões como os gringos chegavam aqui, ladainha furada, aqui não é mais terra de índio? São expressões informais que não combinam com a proposta da redação do Enem. O professor Pasquale tem uma comparação muito boa. Ele diz que a língua portuguesa é um armário cheio de roupas. E você escolhe as roupas que você deseja usar em cada ocasião. É claro que você não vai a um churrasco num domingo de terno e gravata, nem vai a uma recepção formal na Câmara Municipal de bermuda e camiseta regata. Sabe aqueles convites que a gente recebe com as indicações de traje, esporte fino, social completo? Como o nosso idioma é mais ou menos assim. Em algumas situações você pode ser mais informal, em outras mais formal. A redação do Enem é uma ocasião para se utilizar um texto formal. Seja simples, vá direto ao ponto, desenvolva o seu tema com seriedade e com linguagem culta. Aí, gente, a pessoa encerra o texto com uma referência ao presidente da França, dizendo a ele para ficar com os restos da Catedral de Notre Dame. Não é correto isso. Despreza a competência número 5 do Enem, demonstrar respeito aos valores humanos. Quem faz uma brincadeira, uma citação ofensiva com relação à tragédia lá da Catedral de Notre Dame não pode ser lido com seriedade. Tiraria nota 0 nesse quesito e perderia a oportunidade de construir a sua nota 1000 na redação do Enem. Então, sem mais delongas, vamos à leitura de uma nova redação nota 1000
no Enem de 2019. A autora é uma estudante chamada Eduarda Duarte. Olha só que primor de redação ela foi capaz de construir. Durante a primeira metade do século XX, as obras cinematográficas de Charlie Chaplin atuaram como fortes difusores de informações e de ideologias contra a exploração e o autoritarismo no continente americano. No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas, no Brasil, não há o acesso democrático a essa mídia em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimentos em exibições populares, as quais, muitas vezes, são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Portanto, é imperativo promover mecanismos eficientes de integração dos telespectadores para facilitar o contato com filmes proeminentes na introdução dos cidadãos. Tendo em vista a realidade supracitada, destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais, o que leva a modificações no espaço. Essa visão condiz com as ideias de Henri Lefebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é a manifestação de conflitos, o que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial dos cinemas. Nesse viés, a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais e configura a elitização do acesso aos filmes em locais públicos em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. Dessa forma, para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, se tornam inviáveis, restringindo o contato com novos ideais e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Além disso, a insuficiência de recursos destinados a exibições em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do cinema no Brasil. Isso porque, apesar de Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, ter corroborado com a ideia do mundo virtual como influenciador ao constatar que a tecnologia move o mundo, as redes sociais não são utilizadas pelos órgãos públicos para divulgar apresentações cinematográficas nos centros culturais, presentes em diversas regiões do país. Aliada à falta de visibilidade, a precariedade infraestrutural dos prédios onde tais eventos ocorrem reduz a qualidade de experiência e desencoraja muitos de frequentarem os locais, apesar dos menores preços. Assim, torna-se clara a necessidade de investimentos para garantir o contato com os filmes, essenciais para a instrução e para a integração dos indivíduos. Desse modo, é imprescindível democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Para isso, cabe às prefeituras disponibilizar a experiência cinematográfica à população urbana menos privilegiada, por meio de eventos de exibição em áreas periféricas, os quais devem fornecer programações internacionais e nacionais a custos reduzidos, com o intuito de evitar o processo de elitização cultural em virtude de disparidades socioeconômicas. Ademais, compete ao Ministério da Cidadania promover a visibilidade dos centros culturais nas redes sociais e investir em reformas periódicas, a fim de assegurar a manutenção dos locais. Com essas medidas, assim como na época de Charlie Chaplin, a sociedade terá um maior contato com as novas ideias e as informações do mundo contemporâneo. Esta redação e a redação passada também apresentam uma característica muito interessante que você pode acrescentar ao seu texto, vai fazer muito sucesso. É a circularidade. Você percebe que ela começou o texto falando do Charles Chaplin, recorreu a ele para construir o seu argumento inicial, vem para o contexto atual, em que o cinema continua sendo muito importante, mas no Brasil não há acesso ao cinema pelas classes menos favorecidas.
dá alguns argumentos sobre as disparidades econômicas e já determina que é preciso investir na democratização do acesso ao cinema. Aí ela vai construindo seu raciocínio, encadeando seus argumentos no segundo, no terceiro parágrafos, e no quarto parágrafo ela retoma o raciocínio inicial do Charles Chaplin. Esse é o fenômeno da circularidade, mais ou menos como a figura da cobra que morde o próprio rabo, sabe? Circularidade. Começou com um argumento, uma ideia, um raciocínio, encadeou vários outros argumentos e concluiu retomando a ideia inicial. Isso é bom para o leitor, vai ser muito bom para o avaliador da sua redação. Mostra coesão e coerência. É um texto redondo, bem feito, bem escrito, bem pensado e bem argumentado. Método brevet de passarinho, gente. Pensem nisso. Redação a gente aprende redigindo, corrigindo, lapidando a nossa pedra bruta e transformando-a em joia. Dica: recebeu o tema? Respire fundo, reflita sobre o que você pensa daquilo. Recorra aos seus conhecimentos anteriores. Tente utilizar da melhor maneira as informações de subsídio que você vai receber. E anote no seu rascunho ideias de argumentação, as quais depois você vai dar uma ordem no texto que você vai escrever. Um recurso importante para a coesão do seu texto é o uso dos conectivos. Você veja que na sequência do primeiro para o segundo, para o terceiro e para o quarto parágrafo, as ideias parecem ligadas, conectadas, coesas no texto. São parágrafos longos, 4 parágrafos bastante robustos, mas nos quais as ideias estão bastante bem ordenadas. Dentro de um mesmo parágrafo tem um período, ponto, começa outra oração, outro período, ponto, vai para outra. E de um período para o outro, dentro de cada parágrafo, ela usa bem expressões como portanto, sendo assim, desse modo, ademais, e tantos outros conectivos. Percebam isso nos textos que vocês estão lendo aí nesse PDF com as 10 redações nota 1000 que eu enviei para vocês pelo WhatsApp. Se você ainda não recebeu, me manda uma mensagem que eu te envio esse PDF. Leiam, pratiquem, exercitem essa musculatura essencial para a criação de bons textos, boas redações. Uma redação nota 1000 no Enem é uma meta absolutamente alcançável. É só estudar, praticar, de modo que escrever seja um exercício prazeroso. Só assim você vai redigir cada vez melhor, para defender as suas ideias, os seus pontos de vista e a sua postura nesse mundo. Obrigado, um abraço e até a aula seguinte. Até já.